com o Romero, ele que agora é também o artilheiro do Corinthians no século XXI, o jogador com mais gol, internacional com mais gol, na arena, enfim, empilhando o recorde e também passou de fase. Qual que é a sua sensação nesse momento? Você que é um ídolo para a Fiel, uma torcida que te ama e tanto idolatra. Muito feliz, né? Primeiramente pela classificação. A gente buscou essa classificação, entrou com muita vontade para hoje estar na semifinal. E feliz pelo grupo, né? Feliz pelo grupo, sem um elenco, acho que é muito difícil bater metas, né? Hoje conseguir essa marca que você falou, né? De ser o maior artilheiro do século, 21. Então, estou muito feliz pela marca, mas continua, né? O objetivo sempre vai ser de grupo, de elenco, né? De ser campeão, de o Corinthians voltar a ser campeão paulista. Então a gente vai trabalhar, a gente está na semifinal agora, e na quarta temos um jogo muito pesado lá no Equador e continuamos, né? O Corinthians está em busca de título. Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Timão está na semifinal do Campeonato Paulista, Memphis Depay e Ángel Romero decidem, será que tem uma nova dupla de zaga? E olha, o Timão finalmente encontrou um lateral esquerdo. Final e a final garantida em Itaquera, na Neoquímica Arena. Acho que isso é o mais importante dessa vitória sobre o Mirassol. Com um ou outro sustinho, mas muito pouca coisa, né? Dá pra dizer que foi uma classificação tranquila, ou pelo menos de certa forma foi, né, gente? Porque quando estava 1-0, o Corinthians desperdiçou muitas chances, né? E aí tomou um gol ali que foi anulado por impedimento, teve uma outra bolinha que passou perto e tal, mas no geral, o Corinthians sempre teve a possibilidade, abriu o placar cedo, né? 20 e poucos minutos do primeiro tempo, já poderia ter aberto antes, abre o placar e poderia ter feito mais no primeiro tempo. No segundo tempo, quando o Mirassol se solta, porque jogo único tem disso, né? O jogo fica um pouco mais aberto, poderia até ampliar o marcador e isso acabou acontecendo só depois da entrada do Angileri, e a gente vai falar sobre ele, né, que estreou muito bem, já com uma assistência. Então, o Corinthians faz um 2-0, uma falha do Muralha, né, no segundo gol, depois ele teve, antes um pouco, teve uma outra falha numa saída de bola, né, num recuo do Alain Pereur, em que ele deu uma vacilada, e aí depois ele faz a defesa no chute do José Martínez. O Yuri Alberto perde um gol claro também, mas tinha impedimento na origem da jogada. Enfim, foi um jogo movimentado em que o 2-0 acabou saindo barato pelo que foi o jogo. E aí, né, o mais importante aconteceu, que foi justamente a classificação. O Ramon Dias mudou o time, mexeu o time, e a gente precisa falar sobre essas circunstâncias aí. A começar pela defesa. A gente falava aqui, né, curiosamente, depois do último jogo, de que o André Ramalho precisava de um descanso, né? Precisava de um banco de reservas natural, não é crime para ninguém, não é sepultar o jogador no clube. A gente tem que começar a normalizar esse tipo de coisa. A própria comissão técnica do Corinthians revezou bastante, então não fazia muito sentido você insistir com um cara que não estava jogando bem. E eu sou fã do André Ramalho, eu sei daquilo que ele já entregou para o Corinthians, vocês todos sabem também, especialmente numa linha de 3, depois quando o formato, né, tático do time se alterou com a chegada de novos jogadores do meio para frente, né, o Carrilho, o Memphis e tal, o time incorporou e ele, pelo bom momento do time também, continuou jogando bem. A questão é que ele terminou o ano de uma forma, mas não começou o ano da mesma forma. E a gente falava aqui, olha, de algumas duplas testadas aí pelo Ramon, 2 jogadores, né, tem uma dupla aí que não tomou gol, que foi a em 3 jogos, pelo menos, né? Nos 3 jogos vazados, era essa a dupla, Félix Torres e João Pedro Tchoca. O Tchoca mesmo conquistou a titularidade ao longo do Campeonato Paulista, né? Especialmente na vaga do Kaká, que não estava entregando, e o Tchoca realmente querendo e pedindo passagem. E tinha o Gustavo Henrique machucado. Então a gente estava tentando entender de que maneira ele montava essa dupla. Ele escolheu para esse jogo o Félix Torres e o Gustavo Henrique. Já foi bem diferente. Eu preciso ser justo aqui. O Félix Torres vem jogando bem esse ano, cara. Ele nunca foi alçado à condição de titular, ele sempre foi dentro de uma defesa alternativa e muitas vezes tendo que jogar com o Kaká ou quando ele jogou com o João Pedro Tchoca e, cara, nas vezes em que ele foi acionado, ele foi bem, como nessa partida. O Félix Torres, ele tem as suas limitações, ele é um rebatedor, né? Ele é um zagueiro mais, digamos, mais simplificado e que bom, desde que ele perceba isso, né? O que me incomoda é muitas vezes um zagueiro que tem as suas limitações técnicas e que daqui a pouco tenta sair jogando ou busca um enfeite aqui, outro ali. O Félix Torres sabe, ele é muito forte fisicamente, ele não é tão
veloz, mas ele tem sido nesse ano muito ágil, posicionado, simplificando as ações, muito concentrado. Eu me incomodava um pouco às vezes a dispersão do Félix Torres em alguns momentos. É um cara de Copa do Mundo e seleção equatoriana. E o Corinthians pagou caro para tirá-lo do Santos Laguna do México. Não podia ser tão ruim assim como em muitas vezes ele apareceu. Ele está bem. E hoje fez uma boa atuação ao lado do Gustavo Henrique, que deu uma vaciladinha numa subida do Alain Pereur, que cabeceou, a bola passou por cima, o Mateuzinho até estava na jogada, mas foi um lance de mais perigo, assim, né? E o Gustavo Henrique é muito alto, né? Então o Alain Pereur conseguiu subir ali. Um problema que a defesa do Corinthians vem enfrentando. Mas também, se a gente for analisar, que talvez o Mirassol não tenha exigido tanto assim. Eu não vou por esse lado, porque times bem inferiores tecnicamente ao próprio Mirassol deram trabalho para a defesa do Corinthians. Então, quando o Corinthians passa ileso, sem tomar gols e com poucas chances criadas, eu preciso valorizar. Foi um Corinthians que tomou gols e sofreu contra Guarani, da Série C do Campeonato Brasileiro, e contra a Universidade Central da Venezuela, que é um time estreante em Libertadores e muito inferior tecnicamente. Então, quando vai bem contra o Mirassol, que é um adversário de Série A, a gente precisa valorizar. Eu não sei se é uma nova dupla de zaga, porque o João Pedro Tchoca também estava bem. Não sei se tem uma questão aí do Gustavo Henrique precisar jogar, porque, enfim, terminou bem a temporada também, né? Eu preciso de mais tempo para vê-lo, mas foi um teste com 2 zagueiros que estão bem, e eu preciso referir que Félix Torres é um deles. Nas laterais, o Mateuzinho acho que fez um jogo correto, nada demais também, né? A galera, às vezes a gente pega no pé muito pelo histórico, né? Então eu tento analisar jogo a jogo. Tem jogo que ele vai bem, eu vou elogiar, tem jogo que ele não vai. Enfim, eu já falei aqui que eu não acho que ele seja a solução para o Corinthians. Tô vendo um movimento muito importante na lateral esquerda que eu gostaria de ver na lateral direita, mas não vai acontecer agora porque a janela fechou, inclusive, né? Mas aí a gente vai para a esquerda e aí temos uma solução. Temos uma solução. Não, o Corinthians agora tem lateral. E eu não estou sendo exagerado pelos poucos minutos que o Angileri atuou e acabou dando uma assistência para o Memphis, que inclusive garantiu aí a classificação do time. Não é só isso. É porque a comparação, o nível de comparação, ele é gritante nesse momento quando você tem o Hugo e o Matheus Bidu. O Matheus Bidu, cara, assim, eu reconheço que ele terminou o ano passado muito bem, deu uma volta por cima, estava emprestado, negociado, virou titular na bola, conquistou isso, fez gols importantes, né? Terminou a temporada num time muito ajustado e ele funcionando, isso super reconheço. Esse ano ele não está bem, especialmente defensivamente, quando a exigência começa a ser um pouco maior para o time, aí você olha e fala assim, bom, o nível de jogadores que o Corinthians tem, ele exige um nível maior em outras posições, e aí nas laterais eu entendo que não seria o caso de Mateuzinho e Matheus Bidu, muito menos o Hugo, muito menos o Hugo. Então assim, quando você tem, e o Palácios não dá para contar, o Angileri, que chega e veste a roupa de um lateral e ocupa bem aquela função, e é um cara equilibrado defensiva e ofensivamente, é um cara que inclusive se prontificou a jogar de zagueiro, ou seja, ele tem uma recomposição muito boa e ao mesmo tempo uma subida como a que ele deu, gente, é coisa de lateral de ofício. Ele avançou com a bola dominada, a marcação foi diminuindo demoradamente, porque ele teve espaço para jogar, como eu disse, o Mirassol ofereceu isso, e aí ele olha para a área, olha para a bola, olha para a área, e aí ele não olha mais para a bola, ele só bota na cabeça do Memphis. O Muralha falhou, caiu para dentro do gol, não sei o quê, a bola estava em cima dele. Exploda-se. O Memphis fez o movimento correto, a assistência foi maravilhosa e ele cabeceou para fazer o 2-0. O Memphis também merece um capítulo, cara. O Memphis jogando numa função um pouco diferente, porque as mudanças não pararam por aí, né? O Ramon começou com o Bidu, depois colocou o Angileri, e no meio de campo, ele abriu com o Martínez, Carrilho na direita, o Bidon na esquerda, e o Memphis, ele não foi necessariamente o meia atrás dos atacantes, mas ele foi um camisa 10, né, jogando um pouco mais de trás, mas mais pelo lado esquerdo, caindo por dentro, né, fazendo esse movimento, esse balanço. O Romero e o Yuri se alternando lá na frente no ataque. Com isso, uma disciplina tática muito importante, especialmente do Romero e do Memphis, né? O Romero mais pela direita, o Memphis mais pela esquerda, e os dois cobrindo laterais, né? O Reinaldo é um cara que sobe muito, especialmente pelo lado esquerdo.
Então eles tiveram esse compromisso. Claro que o Memphis ainda com algumas limitações. Terminou o jogo, vi até ele sem camisa, me pareceu mais sequinho, assim, né? Eu vi a galera comentando que ele tava mais pesado. Acho que não. Acho que ele tá entrando na forma e, cara, os números dele são inquestionáveis, né? Você pode pegar um jogo do Memphis no Corinthians, invariavelmente, ou ele dá uma assistência ou ele faz um gol. Ou ele participa da jogada, ou ele influencia no jogo de alguma maneira. Não dá para desconsiderar o que o Memphis faz para o Corinthians, né? E está classificando, sim, o Corinthians para uma semifinal. Junto do Romero. O primeiro gol é uma cabeçada muito mais difícil de pegar que a segunda, né? Rasante, numa cobrança de escanteio do Memphis. Ele no meio da defesa se abaixa até para poder fazer o cabeceio. E o Romero, enfim, 66 gols com a camisa do Corinthians, né? Passando o Jô, inclusive, como artilheiro do século XXI, que o Jô 65, agora ele 66. São 42 gols na Neoquímica Arena, dono máximo, né, desse estádio, onde ele se sente muito bem à vontade e é um cara importante. Salve, nação, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, passando aqui para reagir, repercutir um pouco da análise do jornalista esportivo Chico Garcia sobre a classificação do Corinthians no Campeonato Paulista para a semifinal. Corinthians que acabou aí surpreendendo os torcedores ao escalar um time alternativo. O técnico Ramon Dias, mais Emiliano Dias, tá rodando o elenco, vendo quem tá melhor, quem tá passando por uma fase melhor. E ontem ele escalou aí uma dupla de zaga que ninguém tava esperando. Tendo em vista que João Pedro Tioca e André Ramalho são os titulares absolutos dessa defesa. Mas ontem o Ramon Dias acabou escalando aí Gustavo Henrique e Félix Torres, que foram, os dois jogadores jogaram muito bem, não se comprometeram, foram assim, taticamente perfeitos, né? Corinthians que há alguns jogos, né, tá passando por dificuldade. André Ramalho, meu jogador que eu sou fã, joga muito, mas ele não tá no mesmo nível da temporada passada. Ele terminou a temporada 2024 em alta, jogando muito, fazendo a diferença, mas dessa vez a temporada 2025 ele não está bem. Então, há algum tempo, os torcedores já pediram a mudança dessa defesa, que ninguém pode ser intocável no clube, qualquer pessoa que estiver passando aí por dificuldade, né, não está bem. O jogador pode não estar bem por várias razões. A gente que não está no dia a dia não sabe. O jogador pode estar tendo um problema pessoal, um problema de família, o jogador pode estar desgastado, né? Então tem vários problemas que o jogador pode estar passando que o torcedor não sabe. E aí, quando o Ramon Dias escalou essa dupla de zaga, já era um pedido dos torcedores essa mudança e acabou escalando aí. E eles foram bem demais. Hugo Souza, né, titular absoluto, pega muito. O Corinthians tem tomado gols em praticamente toda a partida. Contra a Universidade Central, na Neoquímica Arena, o Corinthians levou 2 gols de um time semi-profissional. Um time, na minha modéstia, meu modo de analisar com todo respeito, para mim é um time amador, né? Eu levo 2 gols. Lá na Venezuela, o Corinthians tomou um gol também. Então a defesa do Corinthians tá assim. O problema do Corinthians hoje é a defesa, porque do meio campo para frente, o meio campo e o ataque são jogadores muito bons, que a qualquer momento pode decidir um jogo, né? A nossa preocupação realmente é a defesa do Corinthians, fazendo, se falando defesa, a gente está falando também das laterais, né? Mateuzinho, Diego Palacios, Hugo, 3 jogadores que não estavam agradando até Ramon Dias. E Ramon Dias pediu a diretoria um lateral esquerdo. E ele chegou ontem. Fabrício Angileri estreou no Corinthians e estreou muito bem. A informação que nós tínhamos aqui no canal é que nos 2 treinos que ele fez ao Corinthians, que ele fez no Corinthians, ele foi muito bem, muito alto, surpreendeu a todos com seu condicionamento físico, com sua técnica apurada. É um jogador que em 2019 jogou muito no River Plate, já no Getafe não conseguiu performar, estava há 9 meses sem entrar em campo. O último jogo foi dia 12 de maio de 2024
E a preocupação ontem era, será como ele está fisicamente? Será que ele consegue render? Cara, surreal, hein? Conseguiu render e muito. Entrou ontem e mostrou que tem uma categoria, não vai sair mais, tá? É titular absoluto. E recompôs bem. É um jogador que tem facilidade para chegar ao ataque. Você vê que o segundo gol do Corinthians foi um cruzamento dele na cabeça de Memphis Depay, que testou no chão e fez 2-0 Corinthians. Olha bem, olha só o vídeo dele dominando a bola. Ele veio carregando, levantou a cabeça e olhou onde é que estava Memphis, carregou de novo, e aí levantou, olhou de novo, quando ele bateu cruzado na cabeça de Memphis Depay. Então, é titular absoluto, tem muita qualidade. Que pena que o Corinthians não se preocupou tanto com a lateral direita. Mateuzinho não comprometeu ontem. Porém, Mateuzinho tem jogo que ele vai bem e tem jogo que ele vai mal. Assim estava acontecendo na lateral esquerda. E nós precisamos de uma regularidade. Todos os jogos, jogador que joga o caminho do Corinthians, jogador que joga num time da grandeza, do tamanho, da capacidade do Corinthians, tem que manter uma regularidade. Senão precisa tirar e colocar outro. Mas colocar quem no lugar de Mateuzinho? Colocar quem no lugar de Matheus Bidu? Colocar quem no lugar de Hugo? Colocar quem no lugar de Diego Palácio? Nós não tínhamos na lateral esquerda. Agora tem Fabrício Angelelli, mas na direita o Corinthians não tem. Então, esse jogador estreou ontem, 9 meses sem jogar e já foi muito bem. Já no meio campo do Corinthians, né? O Corinthians escalou que tem os marcadores são os melhores, porque Bruno Bidon, Carrillo e José Martino são titulares absolutos. Esses caras jogam muito. E aí no meio campo fechando com o Garro, mas ontem o técnico Ramon Dias preferiu dar um descanso pro Garro. O Garro tem jogado bastante e ele também está com uma pequena dorzinha no joelho, mas nada que se comprometia tanto, né? O Ramon Dias só quis poupar mesmo, que o Corinthians tem uma sequência de jogos muito importante. E aí ele fez aquele meio de campo, o losango, né, com Breno Bidon, Martins e Carrillo, fechando com Memphis Depay, que é o camisa 10 do Corinthians. E aí na frente ele colocou Yuri Alberto e Romero, artilheiro do século, um dos artilheiros da arena. Então, é um jogador que muita gente questiona, mas quando entra está sempre ali para ajudar, está sempre ali fortalecendo o grupo, fortalecendo a equipe. E ontem ele fez o primeiro gol do Corinthians, fazendo 1-0 contra o Mirassol. Então, Corinthians, achei que o jogo seria mais difícil, porque o Corinthians não tem conseguido performar coletivamente, mas ontem conseguiu performar e performou muito bem. Foi uma classificação na medida do possível, até tranquila. O time do Mirassol, que é um time de Série A, é um confronto de Série A, não ofereceu tanto risco ao Corinthians. Então o Corinthians agora pegou a Universidade Central na quarta-feira, classificou para a terceira fase da pré-Libertadores, né? Já ontem, domingão, pegou o Mirassol pelas quartas de finais do Campeonato Paulista, conseguiu 2-0, jogo que o Corinthians não tomou gol. E olha que a nossa defesa, né, falta muito para chegar no ritmo e falar assim, é uma defesa boa. E já na quarta-feira que vem, depois da manhã, o Corinthians enfrenta o Barcelona lá em Guayaquil. É um jogo difícil, porque o Barcelona tem camisa, tem torcida, é um clube de massa, né? Já tem 50 mil ingressos vendidos, então o estádio vai estar lotado. O Corinthians viaja daqui a pouco, na parte da tarde hoje, para Guayaquil. E quarta-feira esse jogaço importante, que acredito eu que o Ramon poupou o Rodrigo Garro para quarta-feira, tendo, né, que o Rodrigo Garro é o cérebro do time, é um cara que tem uma visão diferenciada, tem uma categoria diferenciada. E eu até pensei que no lugar do Rodrigo Garro ontem, o Ramon Dias ia escalar Igor Coronado, mas não escalou. Me parece que Ramon Dias não gosta tanto do Igor Coronado, tanto ele quanto Emiliano Dias, que, não sei, parecia que estava meio nervoso ontem na entrevista coletiva, né? Parece estar muito sem paciência, dando respostas muito curtas, sem explicar.
Parece que eles não gostaram que a imprensa durante a semana acabou criticando o rendimento do Corinthians. E eu acho que a imprensa, quem trabalha na comunicação, né, os youtubers, né, os jornalistas de forma geral, os comunicadores, tem razão de criticar o trabalho do Corinthians, porque não está jogando bem, não está conseguindo performar. A gente viu o Corinthians praticamente eliminado da Neoquímica Arena contra a Universidade Central, um time semi-amador, um time, né, um time fraco tecnicamente, se comparando com o Corinthians. E a torcida mostrou isso, tão satisfeito que ao final do jogo os jogadores foram até a arquibancada para cantar para o Popó. A torcida não cantou porque percebeu que o Corinthians não está conseguindo jogar. Agora, após a vitória de ontem, a torcida hoje está mais feliz, mas sabe que o Corinthians ainda necessita de alguns reajustes para nacional. O time está pronto, porque com a vitória de ontem diante do Mirassol, o Corinthians foi a 30 pontos e deu o direito ao Timão fazer, caso vá passando, a final da Neoquímica Arena diante de um São Paulo, né, ou de um Santos, né, de um Palmeiras. O Corinthians está preparado e Corinthians, ontem eu gostei do futebol, acho que melhorou muito em relação aos jogos anteriores. E aí, o que vocês acharam do jogo? Vocês gostaram, não gostaram? O Corinthians melhorou taticamente? O Corinthians melhorou coletivamente? Quero saber a opinião de vocês, para a gente continuar resenhando por aqui. Deixa aquele comentário importante pra gente, deixa aquele like para o YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo e recomendar para toda a nação. E deixe também sua inscrição no canal para a nossa comunidade continuar crescendo. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.